Olá pessoal, meu nome é Jonas Martins, nós estamos aqui em mais um episódio do WebTerra Podcast, onde nós vamos falar sobre o aumento do preço da gasolina. O nosso convidado de hoje é Matheus Santos, tudo bem, Matheus? Tudo jóia, Jonas. O Matheus, ele é formado em Ciências Contábeis pela Unimontes, de Montes Claros, e também fundou a Liga de Mercado Financeiro. Matheus, ele possui também uma coluna no WebTerra, que é postada todas as segundas-feiras. Inclusive, o tema da coluna recente foi justamente sobre a alta no preço da gasolina, intitulada A Gasolina Aumentou de Novo. Matheus, por que desse aumento? Boa tarde, Jonas. Boa tarde, ouvintes. Primeiro, gostaria de agradecer a oportunidade aqui, agradecer o André, a Leila, a você também por estarem aí dando espaço. Sou colunista aí do WebTerra desde agosto de 2021 e toda segunda-feira eu estou tentando contribuir com uma fonte de informação para nossos ouvintes. No último dia 10, a Petrobras reajustou o preço dos combustíveis, né? Reajustou a gasolina aí na casa dos 32% e o diesel em 40%. E aí fica a pergunta, qual que é o motivo? Qual o motivo do aumento? Quando a gente tem um aumento na gasolina, ficam procurando os culpados, alguns dizem ser culpa do ICMS, outros dizem ser culpa da política de preço da Petrobras. Mas para a gente entender o aumento no preço dos combustíveis, dos derivados de petróleo, e principalmente aqui da gasolina, que é o tema cerne aqui da discussão, a gente precisa entender os itens que compõem o preço da gasolina. A gasolina ela é composta pelo preço de produção, pelos tributos estaduais, né? Que é o ICMS, os tributos federais, que é o CID, PIS, COFINS, e a gente tem o custo de distribuição, e transporte, distribuição, e a gente tem ainda o preço do etanol. Ah, Matheus, mas o etanol ele influencia no preço da gasolina? Sim, diretamente, porque 27% do composto da gasolina ele é etanol anidro. Então, quando você tem, por exemplo, uma seca muito grande, que a gente não consegue estar tendo uma produção de cana-de-açúcar, que é o principal, a matéria-prima da produção do etanol, a gente tem um impacto aí no preço também da gasolina. E também porque o etanol é um bem substituto, né? Se você aumenta a demanda aí por etanol, por ser um bem substituto, aí a gasolina tende a aumentar também. Mas um dos fatores que pesa bastante para o aumento da gasolina é a Organização Mundial dos Produtores de Petróleo, que é a OPEP, né? A OPEP ela é um cartel e eles controlam aí a produção de petróleo no mercado internacional. Ou seja, eles controlam quanto que vai ser produzido. Para quê? Para ter um controle de preços ali. Se você produz menos, oferta e demanda ali, se você tem uma oferta mais restrita, você tem menos daquele bem, então o preço dele tende a subir. Então a OPEP, as variáveis que envolvem os itens que compõem o preço da gasolina, elas influenciam. A OPEP em si, ela influencia também. E a gente tem também o dólar. Ah, Matheus, mas por que o dólar? Porque a Petrobras ela fornece os combustíveis às distribuidoras atrelado ao preço internacional. Então, se você tem um câmbio muito apreciado, você tem um dólar muito alto, isso vai influenciar no preço da gasolina também. Mas por que a gasolina ela é atrelada ao dólar? Eu escuto bastante essa pergunta, mas por que a gasolina ela é atrelada ao dólar? Porque é o seguinte, o pessoal que diz isso, eles têm a crença de que nós somos autossuficientes em produção de petróleo, que não é verdade. Trouxe até alguns dados aqui, mas essa crença ela deriva de que a gente é autossuficiente em petróleo, que nossos custos de produção, os custos de produção da Petrobras, eles são fixos, o que não é verdade. Eu vou falar mais à frente aqui, até trouxe uns dados aqui.
E esse pessoal acha que a gente pode, como era feito em uma política de preços anterior a essa de paridade internacional, que é o PPI, né, que a Petrobras adotou, se eu não me engano, em 2017, o pessoal acha que a gente ainda pode subsidiar a gasolina. Poder pode, só que a gente tem algumas consequências ao fazer isso daí. Mas a pergunta que fica, por que a gente não pode tem que adotar esse preço internacional? 14% da gasolina que é consumida no Brasil, ela é importada. Ou seja, nós não somos autossuficientes em petróleo, em gasolina, em produção, em refino. Então a gente importa combustível, a gente importa derivados de petróleo. 6% do petróleo que a gente refina, petróleo, 14% da gasolina que a gente consome é importada, 6% do petróleo que a gente refina, ele é importado também. Ah, mas por que, Matheus? Porque para a gente chegar no nosso produto final, a gente precisa montar um blend de petróleo mais bruto, petróleo mais refinado, e a gente tem que importar 6% desse petróleo que a gente está montando esse blend para chegar no produto final. Outra coisa, 40% dos custos da Petrobras, eles são dolarizados. E ao que se refere esses custos? Afretamento, aluguel de equipamento, importação de bem de capital, sem contar que 83% da dívida da Petrobras está atrelada ao dólar. E aí a gente tem, em contrapartida, uma receita, a receita da Petrobras, ela é proveniente, 70% dela é advinda do mercado interno. Ou seja, a gente tem 83% das despesas, dos custos da Petrobras dolarizados, e a gente tem aí 70% da receita em real. Então é um descasamento aí. Aí acho que assim a gente consegue responder mais ou menos a indagação de por que o petróleo, a gasolina, ela tem que ser atrelada ao dólar se a gente é autossuficiente. A gente não é autossuficiente. E a gente depende e está muito ligado aí ao dólar, os custos de produção, né? Mesmo com todos os recursos que o Brasil possui, inclusive o pré-sal, né, que... Entendi. O que acontece? A gente tem algumas variáveis nisso daí, até no que se refere do custo de extração, né? Igual eu disse, a dívida da Petrobras, os custos de produção, afretamento, importação de bem de capital. A gente tem lei de conteúdo nacional que diz que parte dos bens dos bens de capital eles têm que ser comprados, adquiridos no mercado nacional, mas a grande parte ainda é importada, porque são de melhor qualidade, tem um preço melhor, mais competitivo, mesmo sendo dolarizado, e reflete em maior eficiência. Mas aí, em questão do pré-sal, a gente já entra em outra seara, que é a questão de custo de extração. Vamos imaginar aqui o pré-sal, eu não sei qual que é a profundidade exata, mas assim, a gente imagina que os países do Oriente Médio, por exemplo, eles têm um custo de extração de petróleo muito mais baixo que o nosso. Porque o solo lá é muito mais fácil você perfurar do que você extrair petróleo com um navio sonda do pré-sal. Então a gente tem recurso? Tem. O pré-sal é uma reserva enorme. Mas a gente tem aí a questão de custo de extração também. Não é só ir lá e extrair. A gente tem um custo envolvido aí nesse processo. E quando você deixa mesmo que você extrai, eu até vou falar um pouco aqui à frente, mas assim, para a gente fechar essa questão do porquê que faz sentido ou não o petróleo, a gasolina ser atrelada ao dólar ou não. Faz sentido porque nós não somos autossuficientes em produção. Nem sempre produzir e refinar a gasolina aqui no Brasil, ela é vantajosa em alguns períodos de conjuntura política e econômica. Pode ser mais viável você estar importando. E aí quando a gente fixa um preço nosso, assim, subsidia parte desse custo aí para a gente estar repassando ao consumidor final a um preço mais baixo,
a gente corre o risco de estar cometendo um erro que foi cometido aí nos anos de 2011, 2014 e depois de 2014 a 2016. Petrobras ela gerou prejuízo contábil e econômico nesse período, porque a rentabilidade do capital ficou abaixo do custo de oportunidade do capital. Então a gente perdeu dinheiro, a gente tomou prejuízo para estar aí subsidiando o combustível. Inclusive, em entrevista à Jovem Pan, no dia 21 de março, o presidente Jair Bolsonaro ele atribuiu o aumento do preço da gasolina a, palavras dele, a roubalheira na Petrobras e o ICMS. O quão isso ele é verdadeiro? Quão essa fala do presidente condiz com a realidade? Assim, igual eu disse no início, o discurso, o debate sobre o aumento da gasolina, ele, como qualquer outro debate no Brasil, ele é muito polarizado. E o debate sobre o aumento da gasolina, ele é mais político, ele acaba sendo mais político do que econômico. Porque o pessoal acaba buscando culpados. Um fala que é por culpa do ICMS, é culpa dos governadores que não baixam o ICMS. Aí outros dizem que é por causa da política de preços adotada pela Petrobras, que é atrelada ao dólar. Aí vem um terceiro e diz que é por causa da roubalheira na Petrobras. Assim, como eu disse no início, o ICMS ele compõe o preço, um dos itens que compõem o preço da gasolina, né? Dos combustíveis de maneira geral. Mas ele não é inclusive tem até uma coluna minha que explica bem isso. Ele não é o maior peso no preço do combustível final que chega ao consumidor. Ele onera. Só que a gente tem que ter aí também a consciência de que os estados brasileiros eles estão com uma situação fiscal muito complicada e o ICMS é uma das maiores fontes de receita dos estados. Então os governadores, eles não, mesmo se eles quisessem, eles não poderiam estar abrindo mão dessa receita aí do ICMS, até porque eles correm sério risco de estar incorrendo em crime de responsabilidade. Quando você renunciar a uma receita, você tem que mostrar lá para o Tribunal de Contas de onde que você vai tirar os recursos você tem que mostrar que você não vai precisar daqueles recursos, você tem que mostrar de onde que vai vir uma contrapartida. Então, é verdade que o ICMS onera os combustíveis? É verdade, mas não é o maior peso. Não é tão verdade assim quanto foi colocado aí que o grande culpado é o ICMS. A Petrobras aí a gente parte para outra causa aí que foi colocada. A culpa é da roubalheira da Petrobras. A Petrobras passou por períodos quando ela subsidiava o combustível, né? Aí ela passou teve um prejuízo aí na ordem de 300 bilhões, foi repassado, foi coberto pelo Tesouro Nacional. Por quê? Porque estava praticando um subsídio, subsidiava o combustível, tendo práticas diferentes daquilo que era o correto, assim eu posso dizer, para o mercado. Então, isso influencia? Influencia também. Você teve um prejuízo econômico aí, porque o custo de oportunidade, o custo de oportunidade, a rentabilidade do capital foi menor que o custo de oportunidade de capital, então você teve um prejuízo econômico aí. Então, parte disso é verdade, mas é o grande vilão? Também não é. A gente viu aqui que o grande culpado, assim, pela alta do combustível é atrelado ao dólar, mas isso também não está errado. Eu entendo não está errado, porque se você deixa de praticar um preço internacional, você corre um risco de estar subsidiando a gasolina, os players domésticos aqui brasileiros, pegar o petróleo cru, um preço subsidiado pela Petrobras e vender no mercado externo ao preço internacional. Então você pega o valor, vamos supor, no mercado externo está R$5, está sendo cotado a 5, vamos botar em dólar, né? Vamos botar aí que está $1,50 no mercado externo. Aí a Petrobras vem aqui e subsidia, fala, não, nós não vamos praticar uma paridade internacional, nós vamos subsidiar aqui uma parte e
vai custar aqui no mercado interno 75 centavos de dólar, ou seja, vamos subsidiar aí 50%. O que o player interno vai fazer? Ele vai pegar esse petróleo cru a 75 centavos de dólar aqui no mercado interno e vai vender no mercado externo. Vai aproveitar o subsídio oferecido pela Petrobras e vai vender no mercado externo. O nome disso é arbitragem. A gente pode até pensar assim, não, é perverso isso daí, é maquiavélico, mas a arbitragem ela consiste nisso. Você comprar em um mercado barato, com custo baixo, e vender no mercado com um custo maior, com um preço maior. Aí o pessoal acha, isso é sacanagem, isso é uma prática maquiavélica, como eu coloquei aqui. Mas os arbitradores, eles têm um papel fundamental no mercado. Eles exercem um papel fundamental no mercado. Pense que em momentos que a gente tem uma sobreoferta de petróleo aqui no mercado interno também, e a gente tem uma demanda desaquecida, esses arbitradores eles vão ajudar a escoar essa produção também. Você tem uma oferta aqui muito grande, uma demanda baixa, um momento de conjuntura onde a demanda está baixa por petróleo, você tem uma sobreoferta, eles vão pegar aqui, vai pegar ele barato aqui e vai vender lá fora também. Então, eles têm esse papel fundamental aí também. E como que a sociedade pode ou deve, vamos dizer assim, se organizar diante de um cenário como esse? A gente sabe que os caminhoneiros também, a greve é uma arma poderosa deles, né? Mas a gente sabe que mesmo eles fazendo greve, a sociedade, de uma forma geral, ela continua consumindo a gasolina, independente da alta de preço. Até porque a gasolina faz parte da rotina do brasileiro, né? O que seria ideal ela fazer diante de uma situação de alta de preço, assim? É uma questão mais complicada de falar, porque aí a gente vai incorrer no comportamento, né, das pessoas. Não tem certo ou errado. O interessante da economia, e principalmente da gente ter uma economia de preços livres aí, é que o preço ele é um mensageiro. Então, assim, o preço ele indica aquilo que o precisa ser produzido e o que as pessoas estão demandando. Quando você tem um aumento de preços aí, você está demonstrando ali o seguinte, ó, se está aumentando, a gente pode ter um choque pode ser por choque de oferta aí, né? A oferta não está conseguindo suprir a demanda, então você tem um aumento do preço. E aí você está passando a mensagem do seguinte, olha, se está aumentando aqui, quem vai comprar é quem realmente mais precisa, quem consegue obter máxima eficiência desse bem ou serviço aqui. Então, essa é a mensagem que o mercado, que o preço está passando. Em contrapartida, se as pessoas continuam consumindo, qual que é a mensagem que o preço está passando para o produtor? Fala, pode produzir que o pessoal está comprando. Então, assim, é uma questão mais complicada da gente falar, porque não tem certo ou errado. Como você bem disse, a gasolina, o combustível fóssil aí, ele tá no cotidiano brasileiro. A gente está mudando nossa matriz energética aí, matriz de transportes, mas não é algo muito palpável ainda. Então, em médio até longo prazo aí, a gente vai estar suscetível aí a essas situações de aumento da gasolina, de greve dos caminhoneiros. Porque assim, se você tem um efeito em cadeia, se você aumenta a gasolina ou o diesel na ordem de 40%, como foi no último dia 10, você tem um efeito em cadeia que é o seguinte, ó, a matriz de transporte brasileira ela é majoritariamente rodoviária. Então, o transporte rodoviário ainda é o principal meio de transporte de mercadorias, de bens. Então, se aumenta o preço do diesel ou da gasolina, vai onerar e vai aumentar o custo de frete. E querendo ou não, o produtor, o empresário, ele vai ter que repassar isso ao consumidor. Então, tudo encarece. Enquanto a gente ficar dependente de uma matriz de transporte majoritariamente rodoviária, a gente vai estar suscetível de acontecer isso. Isso vale tanto para gasolina, vale para energia também. O ideal é a gente ter uma diversificação, desde que faça sentido, a gente tem um custo de produção viável, né? A gente tem uma diversificação tanto de transporte quanto de produção de energia. É o mais ideal, para a gente não ficar refém dessas situações.
Agora, carro elétrico, por exemplo, já é uma realidade, inclusive a tendência é que seja mais palpável, mais visto nas ruas nas próximas décadas. A gasolina ficando em segundo plano, como que ficaria o cenário? Haveria uma tendência da gasolina deixar de ficar em primeiro plano, ou ela nunca vai perder o trono dela? É complicado a gente falar de nunca, né? É uma palavra muito forte. Mas assim, os carros elétricos eles estão aí. Agora, Matheus, em sua coluna no Webterra, intitulada A Gasolina Aumentou de Novo, que inclusive pode ser acessada a qualquer momento na página do portal na internet, você levanta uma questão. Faz sentido comparar preços nominais de períodos diferentes? Ou seja, eu pego o preço da gasolina da situação que ela se encontra, de 2022, em tempo de pandemia e também uma guerra, um conflito acontecendo entre a Ucrânia e a Rússia, e quero comparar com o preço, a situação da gasolina em 2010. Isso faz algum sentido? Sim, Jonas, uma pergunta interessante e a gente vê isso acontecendo muito, né? Pega aqui o preço da gasolina hoje e compara com há 10 anos atrás e esquece todas as variáveis que estão aí em meio a esse processo. Bom, não faz sentido, porque o tempo ele é uma variável muito importante, então, no valor do dinheiro. Então, sempre que você for trabalhar com valores passados, você tem que utilizar aí uma correção por inflação, no mínimo. E sempre que você for trabalhar com valores futuros, você tem que trabalhar aí com uma projeção de taxas de juros. Tem que ter um mínimo de técnica, senão os números viram bagunça, né? Mas não faz muito sentido, porque assim, vamos lá, até trouxe uns dados aqui que eu utilizei a calculadora do cidadão lá, que é uma ferramenta do Banco Central. Depois desse reajuste do último dia 10, o preço médio da gasolina aqui no Brasil ficou, de acordo com a ANP, ficou em R$ 7,26 por litro, né? De 2025 até 2010, o preço médio era R$ 2,60. Se a gente tomar como base o ano de 2005 e corrigir pela inflação, aí a gente já tem um valor real, né? Aqueles R$ 2,60 do final de 2005, eles seriam hoje R$ 6,40. Aí você consegue, você coloca em paralelo o preço da gasolina hoje. Ah, tá tendo uma divergência? Tá. Mas é bem diferente de você comparar 2,60 com 7,50. Você concorda? Você comparar 7,50 com 6,40. É mais justo, né? Tem diferença? Tem. Mas vamos lá, não é essa diferença que o pessoal tá falando. E se a gente tomar como base aí se você corrigir pelo salário mínimo, aqueles 2,60 eles viram, do fim de 2005, eles viram 10,42. Se a gente já tomar como base o final do ano de 2010, que o preço médio que ficou ali entre 2005 e 2010 era 2,60 ainda, se a gente corrigir ele pela inflação para o dia de hoje, data base de fevereiro, a gente vai chegar aí que o preço médio aí, ele corrigido pela inflação, ele seria de R$ 5,09. Pelo salário mínimo, R$ 6,06. Ou seja, também não é essa diferença toda que o pessoal fala. Então não faz sentido você comparar preços nominais de períodos diferentes. Você tem que utilizar um mínimo de técnica ali. Você está utilizando ali uma correção pela inflação, senão vira bagunça. Os números viram uma confusão e a galera não sabe o que está acontecendo. Inclusive, você polariza o debate e passa falsos dados. Então, o importante aqui é o seguinte: se você for usar dados passados, utilize um ajuste por inflação. Se for projetar dados futuros, taxa de juros. Mas então, afinal de contas, a gasolina brasileira é cara? Se a gente for fazer uma comparação com outros países, ela pode ser considerada cara? Interessante. De maneira geral, não. E a gente tem duas maneiras da gente constatar isso. A primeira, inclusive está lá na coluna também, é você pegar a gasolina em unidade de internacional e você comparar com o preço médio em dólar, né? A gente utiliza uma unidade internacional que é o dólar, e comparar o preço médio praticado em vários países. Eu até botei um gráfico lá,
Se a gente for olhar, o Brasil ele tem a 24ª gasolina mais barata do mundo. E está abaixo da média internacional. Então, de maneira geral, a gasolina brasileira ela é mais barata que no resto do mundo. Aí eu trouxe aqui também a outra maneira que a gente consegue chegar nisso. Que é a gente pegar o preço da gasolina e a gente reajustar pelo poder de compra, né? A gente corrige pelo IPCA. Quando a gente analisa esses dados do preço da gasolina aí, no mercado internacional ou reajustando ela pelo poder de compra, a gente vê que a gasolina está realmente mais cara do que ela já foi anteriormente, mesmo em termos reais, mas não é, mais uma vez, não é isso que as pessoas, da maneira que as pessoas estão falando, né? E inclusive a gasolina brasileira ela está a um preço ali quase na média, mas um pouco abaixo da média mundial. Ou seja, para ser conciso aqui, a gasolina brasileira ela é mais barata, se a gente for comparar com o resto do mundo, ela é mais barata que o resto do mundo. Eu tenho certeza que a maioria do pessoal não sabe disso e acredita que, mas a gasolina lá em 2005 era R$ 2,50, R$ 2,60 e agora tá tanto. Aí a gente tem que ver a real causa desse problema, né, que é a perca do poder de compra da população e não um reajuste. Até trouxe uns dados aqui que mais pro final a gente vai estar passando aí. Outra questão que eu vejo o pessoal tratando aí é a volatilidade do preço da gasolina, ela é um problema. Para mim não é. Para mim não é um problema porque a Petrobras ou ela pratica uma paridade internacional ou ela subsidia o preço da gasolina. E aí eu já trouxe aqui anteriormente o que acontece quando a gente tenta subsidiar. Ainda mais um país que a gente está rodando déficit primário aí, tendo que tirar a dívida para cumprir a lei é complicado. Você vai subsidiar a gasolina, mas aí você vai ter que tampar esse buraco aí colocando tributo em outro lugar, arrecadando de outra maneira. Então você tampa o sol com a peneira, né? Bom, Matheus, e para finalizar, está tudo bem? É incerto toda essa situação, ainda mais em ano político, em ano eleitoral, onde a gente vai eleger um novo presidente ou talvez uma nova reeleição, caso o Bolsonaro ele seja mesmo candidato e venha a vencer novamente? Assim, da maneira que a gente conduziu aqui, parece que a gente criou aí a sociedade ela criou um debate que inexiste, né? Que não tem fundamento. Mas também não é isso, não. A gasolina aumentou, pesa no bolso das pessoas, mas aí a gente tem aqui, eu até trouxe uns dados, de 2005 para cá, desconsiderando a inflação, né? Em termos reais, a gasolina ela aumentou 2,16%. E o salário médio, a renda média do brasileiro, ela aumentou 1,61%, ou seja, abaixo da gasolina. Só que em contrapartida, de 2005 para cá, o salário mínimo ele aumentou, em termos reais, 63%. Isso significa o quê? A gasolina ela ficou mais cara de maneira geral para os trabalhadores, só que ela ficou um pouco mais cara para os trabalhadores em geral, só que ela ficou muito mais barata para os trabalhadores formais que têm o salário atrelado ao salário mínimo. Aí a gente volta na questão de ano eleitoral e é complicado a gente dizer isso porque, como a gente viu no decorrer do podcast aí, uma das variáveis, se não a mais contundente aí no preço dos combustíveis, é o dólar. E aí quando a gente fala em período eleitoral, a gente fala de muita incerteza para o mercado, né? E a gente tem no Brasil aí um sistema de câmbio flutuante sujo, né? A gente deixa o câmbio flutuar ali, mas aí dependendo de como for, o Banco Central vai lá e intervém. Mas se falando em incertezas, a tendência natural do mercado, quando ele se depara com incerteza, ele está precificando aí um prêmio de risco maior. Ou seja, o dólar tende a aumentar. Então, se a gente considerar só isso, mas como em economia a gente envolve demais variáveis aí, a gente não pode cravar isso, mas ceteris paribus aqui,
Tratando somente em período eleitoral, incerteza, o dólar tende a aumentar. E isso vai onerar mais os combustíveis. Em contrapartida, estão tendo medidas aí do Legislativo e do Executivo para a gente estar aí atenuando esse efeito da alta dos combustíveis, né? Se fala em auxílio combustível, auxílio gasolina, pode ser que dê certo. Eu não vejo como uma política muito bem focalizada, então pode ser que... E o mercado pode ver isso daí, isso pode até baixar um pouco a gasolina, né? E é uma forma de subsídio de qualquer forma. E o mercado pode entender isso aí como um descontrole fiscal, uma medida fiscal de risco e precificar isso aí e o tiro sair pela culatra. Uma vez que o mercado precificando como um risco maior, o dólar vai aumentar e o tiro sai pela culatra. Assim, de maneira geral, acredito que vai ficar mais ou menos nisso mesmo. Algumas medidas vão fazer o dólar disparar um pouco mais, outras vão puxar o preço do combustível para baixo, e aí a gente vai acabar ficando aí, né, mais ou menos no que a gente está. Não acredito, eu, Matheus, que a gente vai ter nem uma alta muito brusca, nem uma queda muito brusca também. Apesar de acordo com a ANP, o combustível brasileiro, a gasolina, ainda está com uma defasagem de algumas dezenas percentuais aí, quando a gente compara com o mercado internacional. Bom, Matheus, o papo está muito bom, mas a gente vai finalizar agora. Eu queria muito agradecer a sua disponibilidade, de estar aqui falando desse tema que está em voga aí. A economia ela é variável, quem sabe você vai estar aqui falando novamente desse mesmo assunto, só que em outra situação. Quer deixar algum recado? Não, agradecer o pessoal por estar aqui dando a oportunidade de estar aqui falando um pouco da gasolina para nossos ouvintes, né? E agradecer o pessoal que lê a coluna e aos que não leem, convidá-los, né, para estar conhecendo o meu trabalho e o trabalho dos outros colunistas e jornalistas do WebTerra. Então é isso, internautas, ouvintes. Até a próxima.